Meditei bastante esses dias sobre esse tema, porque me parece conveniente que, se você puder olhar a internet e buscar sobre esse tema, você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar o retorno ao patriarcado, feminismo cristão. Você vai encontrar, sabe, procure um pouco que você vai encontrar ser perdido. Você vai olhar e fala, o que eu faço? Para que lado eu vou? Como é que eu tateio isso? Como pastor há 2 anos à frente da igreja, às vezes alguns dos dilemas que eu me encontro não são necessariamente porque não desejo cumprir as escrituras, mas porque fui ensinado a cumpri-las de tal forma que muitas vezes elas nada tem a ver com o modo como creio hoje. Foi assim com amizade, diaconato, discipulado. Muita coisa mudou na minha mente de 2 anos para cá. E esse prólogo é para que eu diga para você o tanto quanto tenho me surpreendido com esse assunto sobre autoridade e submissão. É um assunto difícil porque ele toca em aspectos que revelam nosso senso idolátrico de poder e dominação, de ambos os lados, diga-se de passagem. Então, estar tratando desse tema invariavelmente está lidando com homens e mulheres que estão sentados aqui e que viveram a vida inteira, às vezes em guerra de sexos em casa, né? Conflitos, não somente em termos de autoridade e submissão, mas uma completa desconexão dos papéis. E colocar tudo em ordem demanda tempo, paciência e uma disposição correta de coração. Qual é o objetivo, então, desse encontro hoje? O objetivo desse encontro é traçar o aspecto linear, ou seja, aquilo que de fato nós já podemos definir como autoridade e submissão em relação a Deus e também horizontalmente, como tanto casados quanto solteiros devem se submeter e a quem. Os exemplos que vocês podem dar ao longo do estudo, ou na verdade no final, que seria mais conveniente, podem nos trazer luz a revelar um aspecto, porque é muito difícil lidar com questões relacionais, já que às vezes uma fala ali ou outra aqui pode nos fazer, nesse caso teremos que fazer uma ressalva. Sabe quando você tem de, em algum momento, falar assim, poxa, mas aí realmente você... Então, dependendo de como você vai trazer a sua colocação no final, é necessário que tenhamos o cuidado suficiente, até mesmo para não ter uma resposta tão clara. Eu estava assistindo uma palestra do Weber Campos, que nada tem a ver com esse tema, e era uma EBD. E eu achei legal... nessa que não era, eu estava procurando por uma que a Ana viu, mas eu não achei. Aí eu achei uma outra que nada tinha a ver com o tema. Eu falei, é uma EBD, eu vou ouvir. Eu ouvi 2 vezes. Eu não sou disso não, mas eu falei, cara, que maneira essa EBD do Weber. E teve uma hora que ele falou assim, eu não sei. Eu falei, cara, como é que o Weber não sabe? O Weber, ele tem que saber tudo. Não, ele não tem que saber tudo não. Mas ele falou assim, não, olha, dependendo do texto que você está falando, ele falou, irmã, procure esse texto, porque eu não estou lembrado desse texto. Mas traz o texto, porque a gente realmente pode tentar ver ele à luz, não somente do contexto, mas até onde a gente pode tatear. Mas eu não sei. Eu achei legal o fato de que o tema que tinha a ver com família, mas não era esse, era um tema tão abrangente que ele, em algum momento, tem que ressalvar de dizer, vamos pensar então, depois eu respondo. Então, talvez tenham coisas que você venha trazer para mim, que eu vou falar assim, cara, segura um pouco, deixa eu pensar para te responder. Tem coisas que são muito óbvias, eu acho que todo mundo sabe, mas tem coisas que não são tão óbvias, e aí elas precisam ser tateadas, e peraí, vamos ler, vamos entender. Por que fazer esse prólogo? Estou me defendendo de não responder alguma coisa? Não, acho que me conhecem sabem que quando eu não sei, não sei. Mas aquilo que nós vamos aprender hoje, eu estou passando com certeza de saber. Portanto, eu peço que você tenha a lisura de examinar o seu coração em cada pergunta. Nosso coração às vezes revela perguntas que não são necessariamente perguntas, mas furos. Autoridade e submissão entre homens e mulheres. O texto que nós lemos é um texto áureo das Escrituras. Ele vai do capítulo 4 até o final do 5.
E ele vai tratar sobre relações interpessoais, mas primeiramente ele vai tratar de ética cristã e de como a ética cristã muda o modo como vivemos em tudo e absolutamente tudo, e nada fica no lugar, e absolutamente nós não gostamos de coisas que mudam tudo. A gente não quer mudar tudo, a gente quer mudar o que nos convém mudar. Mas Efésios capítulo 4 e 5 vai derrubando cada muro, e aí as resistências vão faltando e você se rende no final ali, onde lemos aí, a se sujeitar ao outro, porque tudo que foi feito ali antes era para que você pudesse desmoronar e então se submeter a outra pessoa. Nós vamos voltar ao texto, mas o nosso escopo de hoje tem como atuação essas 4 premissas e depois a 5ª em outra aula, que vai ser muito interessante. A Trindade como base relacional. Vamos usar a Trindade para compreender as relações de autoridade e submissão. No dia em que fomos criados, vamos falar de como era a relação adâmica na criação, a proposição da relação adâmica. Cristo como homem perfeito, então nós vamos usar o Senhor para estabelecer como a relação pode acontecer hoje entre autoridade e submissão no homem caído. As disposições gerais entre todos os cristãos. Isso vai ser interessante para dissolver aspectos que não tem a ver com o fato de eu ser autoridade ou não, de eu ser submisso ou não, mas o fato que você é um cristão e você deve fazer isso. Não é sobre ser homem ou mulher, é sobre ser crente. Amém? A gente vai começar com a Trindade como base relacional. E aí eu vou entrar aqui com vocês da seguinte forma: as diferenças de papéis. A diferença de papéis é claramente explicada usando como analogia a relação entre a Trindade e a liderança masculina, tanto no casamento quanto fora dele, como entre os pais e autoridades. Sabemos que entre os membros da Trindade sempre houve igualdade de importância, pessoalidade e divindade. Ou seja, não existe uma pessoa na Trindade que é mais importante. Não existe uma pessoa na Trindade que não tenha seus aspectos personais guardados e identificáveis. Ou seja, é uma pessoa distinta da outra e podemos ver isso. E a divindade, ou seja, a essência, no caso nosso humana, na dele divina. Então, esse aspecto trinitário precisa permear a nossa percepção acerca das nossas relações. Nas relações humanas de autoridade e submissão, todos devem ter resguardadas a pessoalidade, ou seja, aquilo que, enquanto indivíduo, nos difere um do outro, as particularidades. Também devemos estar atentos à importância que o outro tem, e aqui eu faço a ressalva, a importância para com Deus. E a gente vai ver isso em aspectos gerais. E divindade, a nossa humanidade, ou seja, a divindade das 3 pessoas é idêntica, em essência. Logo, nós também devemos nos ver iguais em termos humanos. Isso nos nivela em termos gerais. Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da Trindade. Existe algo que marca essas relações, e a gente vai perceber nos versículos que vamos abordar. Essas marcas, 4 marcas distintivas na relação trinitária, elas precisam, preste atenção, elas precisam, tem lugar aqui se quiser, a gente está olhando, tá? Elas precisam ser marcas em nossos relacionamentos, você está entendendo? Independente de ser marido e esposa, pastor e ovelha, pai, filho, entende? Essa estrutura de relação de um para com o outro, eu para com outro homem, você para com outra mulher, essa estrutura não pode ser em outra base. São aspectos gerais, vai aparecer aqui. O primeiro é honra a outra pessoa. Honrar a outra pessoa é reconhecer-lhe o valor diante de outros publicamente. A gente tem algumas coisas que faz nisso, né? Elogio, honrar, né? Dar a preferência para que o outro se sente. Às vezes nós... Eu já vi irmãs fazendo isso comigo. Não, pastor, senta aqui que vai ser melhor para o senhor levantar. Sabe, eu já vi irmãs honrando o pastor e poderia parecer assim, não, o pastor que tem que levantar. Mas naquele momento aquela irmã sacou que ela poderia fazer algo que favoreceria a igreja. E ela falou, pastor, senta aqui, porque aí o senhor levanta rápido, senão o senhor vai ficar preso nas cadeiras. O que ela fez?
pensou em termos de honra e falou assim, não, é melhor que o pastor sente aqui. Talvez um homem querendo se mostrar, não, a irmã pode ficar aí, porque a prerrogativa... Naquele momento a irmã cumpriu um papel de honrar o seu pastor em uma dimensão de acesso a todos, a igreja ia ser abençoada. Honrar é elogiar, honrar é reconhecer, honrar é prestar devida reverência a algo que alguém fez. Poxa, olha o que esse irmão fez, olha o que essa irmã fez. Poxa, eu tenho muito prazer em ver o que Deus está fazendo na sua vida. Não é assim que o filho é apresentado publicamente, né? A apresentação pública de Jesus no batismo é o quê? O pai falando, ó, esse é meu filho. Ele jubiloso, alegre, e o Espírito Santo falando, concordo. E ele desce lá no meio de ambos. Então, honrar não depende de autoridade e submissão. Honrar é uma prerrogativa relacional trinitária comum a todos nós. Amém? Segundo, temor e respeito. O temor e o respeito, eles se devem por aquilo que aquele representa para a instância maior. Quando vem, eu trabalho com professores, né? Eu sou um professor, então aí vem a minha coordenadora. Quando ela não vem, ela manda a orientadora, o assistente administrativa dela. E ela, usando de prerrogativa da assistente, ela fala assim, olha, eu tenho aqui uma informação da orientação. Todos param de falar, porque a ouvem tal como ouviríamos a nossa chefe. Você está entendendo, acredito, né? Significa que nós tememos, em termos de respeito e reverência, por aquilo que aquela pessoa representa em última instância. Está indo? Representamos em última instância a imagem e semelhança de Deus. Edith Schaefer fala isso em O que é uma família. Ela falou assim, sempre quando eu ia perder a paciência com alguém, e porque eu imagino que ela recebendo tantas pessoas distintas, de tantos lugares, de tantas culturas, dentro da sua casa, eu tateio isso apenas, perto de Edith Schaefer e Francis Schaeffer, eu tenho sombras disso. Mas ela falava que quando ela pensava em perder, sabe? Ela lembrava, estou diante da imagem e semelhança de Deus. Não devo falar com essa pessoa como se eu estivesse falando com uma árvore, com um cachorro, Não, peraí, isso aqui é imagem. Então ela retinha por temor a Deus. Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos já se tivéssemos a consciência de que quando destratamos quem quer que seja, quando não respeitamos, quando não deixamos as pessoas falarem, quando nós, ficar quieto aí, quando a gente faz isso para homem, para mulher, não importa, nós estamos dizendo que essa pessoa não tem valor para ser ouvida, ela não tem dignidade para ser ouvida, mas quem nos dá dignidade? Quem é? Deus. A imagem e semelhança do homem, sendo imagem e semelhança de Deus, apresenta dignidade, e essa dignidade já deveria nos trazer muito respeito uns para com os outros no tratamento interpessoal. A gente segue falando de amor servil. Vamos ver versículos já, tá? O amor servil é marca indistinta da Trindade. Eu dei um exemplo aqui da questão da cadeira. Poderia dar muitos exemplos aqui, a qual fui agraciado por irmãs e irmãos que, como cristãos, amam servindo. Vadislau Gomes, no livro ao qual fui abençoado pela Pâmela, Aconselhamento Redentivo, ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim, a Deus devemos adoração e obediência, são o modo como nos relacionamos, adoração e obediência. Adoração é a prestação de culto no qual reconhecemos Ele em sua grandeza, beleza, santidade e pronunciamos com nossos lábios, nosso coração, nossa vida, nós externalizamos a adoração a Deus reconhecendo sua beleza, amém, sua grandeza e sua dignidade, e nós o obedecemos demonstrando fidelidade, lealdade e relacionamento. Logo, ao pensar em amor servil,
Um cristão, ele pensa exatamente em servir ao outro, porque a Trindade se relaciona com esta prestação mútua de serviço um ao outro. O Pai envia o Filho faz a vontade do Pai, o Espírito confirma as palavras do Filho, mas quem completa a obra é o Espírito, e nós temos aí uma coisa que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cadê Jesus? Enviou-nos o Espírito. Não há um ciúme, mas há uma complementaridade de papéis. E o último, que nós vamos estudar mais precisamente daqui a pouco, desinteresse sobre o que lhe é particular para que outra pessoa seja beneficiada. A história de Davi é muito peculiar, né? A história de Davi é muito peculiar. Nas Escrituras é uma das histórias mais icônicas. Não sei se você já percebeu, mas Deus fala que Davi é um homem segundo seu coração, né? Aí você caminha um pouquinho lá, você vai ver que Davi, ele honra a Deus tão grandemente, né? Teme a Deus, que não mata Saul numa posição na qual podia fazer. Saul estava sem o Espírito Santo, atormentado, procurando vidente, guiando o povo autoritativamente, ao ponto de decretar leis que poderiam implicar na morte do seu próprio filho. Quem já leu as histórias, absurdo, quase que o filho dele morre por causa de uma lei insana. Saul estava perdido, mas ainda assim Davi temia o Senhor, então não lhe tocou. Mas esse mesmo Davi, um pouco mais à frente, que é mediador entre Deus e o povo, quase que num sentido de realidade de lei, ele é um mediador da lei ali. Davi manda um homem para a morte, casa-se com a mulher dele, tem um filho, o filho morre, Deus amaldiçoa a família de Davi, né? Incrivelmente, Davi passa por todo esse processo, e nós percebemos que Deus não tira de Davi a descendência, ao fato de que o Messias viria da casa de Davi, toda aquela nobreza que Davi recebe de Deus, toda a prerrogativa de ser aquele que evocaria a descendência eterna do Senhor através de Davi, isso não lhe é retirado, né? Mas lhe é imputado a maldição que recai sobre sua casa, e todos nós sabemos que essa maldição é terrível, e muitos filhos se levantam, filhos tomam suas mulheres, a mulher de Davi na frente de frente para ele, em uma tenda. Aquele filho belíssimo, o Absalão, se revolta contra ele, aquilo rasga o coração de Davi, é tremenda a dor de Davi quando Joabe lhe passa a espada, quando ele é morto. Todas essas relações que eu estou trazendo para você são relações onde, poxa, o que aconteceu com Davi? Ele foi punido pelo que ele fez? Foi. Ele continuou sendo amado por Deus? Sim. Então houve maldição sobre a vida de Davi, que permaneceu durante a sua casa, e houve também a bênção que Deus deu e não retirou, e continuou durante a sua casa. Incrivelmente, Davi serviu ao Senhor e foi enterrado com seus pais. Eu esqueci a frase final, mas Davi foi enterrado com dignidade. E aí vem Jesus. Jesus não cometeu pecado algum como rei, não cometeu nenhuma injúria e não deixou o povo para lá, foi zeloso, não foi como Eli, que fez vista grossa para os filhos. Não, Jesus foi lá, bateu de frente com os cambistas, chamou o povo ao arrependimento. Jesus fez tudo certo, né? Mas Jesus estava expiando para nós uma condição de ser propício a Deus. Jesus se colocou no nosso lugar. Então, Jesus demonstra totalmente o desinteresse em si mesmo enquanto favorecimento, para que nós pudéssemos ser salvos. Total desinteresse. Quando eu quero dizer desinteresse aqui, eu quero dizer realmente a abnegação completa de Jesus em favor de nós. Abnegação completa. Jesus foi escarnecido publicamente, humilhado, envergonhado. Nenhum homem aqui que é autoridade ou vai ser autoridade no seu lar gostaria de ser humilhado como Jesus foi, né? E há de se pensar que muitos de nós, homens, acreditamos que de fato podemos, olha a palavra para você entender, não falar besteira, conquistar o respeito das nossas esposas pelo grito, quando Jesus nos constrange em amor.
Isso é muito estranho, né? Pensar que se você falar mais alto alguém vai te ouvir, quando ele se calou diante daqueles que o ofendiam. Onde nós chegamos? Jesus morre em favor da sua igreja. Somente? Não. Ele morre em favor de seu Pai, no sentido de que ele cumpre o nome do Pai em si mesmo, aplacando a ira do Pai contra nós, mas falando, meu Pai é justo, e o nome do meu Pai não vai ficar assim. Como é que você vai fazer? Eu vou lá e meu Pai vai desferir um golpe e eu vou mostrar que o nome do meu Pai é santo. Que maravilha! Que maravilha! Jesus, ele abre caminho para o Espírito Santo. Jesus está favorecendo a todos. Ele favorece a nós como nosso Salvador, espiando-nos. Ele favorece o Pai em termos de limpar o nome do Pai diante da humanidade. Quer ver como Deus é justo? Romanos 3 vai falar isso, que Deus aguardou um tempo para que ele pudesse ser tido como justo e justificador. E ele fez isso em quem? Jesus. Então Jesus favorece o Pai no sentido de colocar-lhe o nome santo que o Pai tem. Jesus nos favorece morrendo por nós de modo completamente indigno. E ele aponta o caminho para o Espírito Santo. Jesus está o tempo todo, tanto com as duas pessoas da Trindade, quanto com a humanidade, servindo. Desinteresse particular. O interesse dele era nas outras pessoas relacionadas a ele, que poderiam ser beneficiadas, favorecidas com a sua atitude servil. Ficou claro? Ficou claro, né? Então, o desinteresse sobre o que lhe é particular. Aqui temos versículos que podem nos ajudar a perceber essa interação trinitária. O primeiro, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Confiança, lealdade, preocupação em demonstrar ao Filho de que ele confia no Filho, de que o Filho é um com ele. A outra, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Filho é honrado pelo Pai, tendo-lhe todas as coisas, toda a autoridade que o Pai tem, o Pai dá ao Filho, e o Pai exige que o Filho seja honrado. A exigência é tão séria quanto a honra, que se você não honrar o Filho, o Pai nem quer falar contigo. Olha que coisa grandiosa, o que o Pai tem em termos de honra ao Filho. Se você não honrar meu Filho, você não entra no céu. Isso é muito grande, a estima que o Pai tem pelo Filho. E o Filho retribui da mesma forma. Olha, eu vim falar o que meu Pai mandou. Existe uma alegria de que eles se apontem. Em seguida, porque eu desci do céu, João 6,38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em seguida, sobre o Espírito, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, quem é que não vem? O Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Incrível a interação. Olha, eu não vou falar tudo, porque vai vir o Espírito Santo e ele vai falar o que tem que ser dito. E eu estou enviando ele. E ele está sendo enviado e recebendo tudo que é meu. Peraí, você não viu a concadenação? Deve ter visto. O Pai diz, tudo que eu tenho é do meu filho. E o Filho, tudo que eu tenho é do Espírito. Ninguém segura. E o Espírito, tudo que eu tenho é da igreja. Ninguém segura. E a igreja devolve quem? A glória ao Pai. Nada fica na mão de ninguém. O Pai honra o Filho honra o Espírito honra a igreja honra o Pai. Essa relação trinitária lindíssima deveria nos inspirar essa manhã a pensarmos já estabelecidos na Trindade de que talvez muitas das nossas demandas, não é um sermão, é uma aula, mas a gente vai ter um momento de falar entre si, são sobre querer honra.
verdade seja dita. A gente é afrontado, não é destratado, sei lá o que você sentiu naquele momento onde a relação bateu com você e eu não mereço isso. E a Trindade diria: tudo que eu quero é fazer a vontade do Pai. Se a vontade do Pai for feita, o que você fizer para mim não tem problema. Incrivelmente, parece que a Trindade está o tempo todo abrindo mão, pessoalmente, daquilo que lhe é próprio em favor de outros. Amém? Estamos indo até aí? Tranquilo? Então a gente vai um pouco mais. No casamento, né? Como é que funciona isso? Há uma organização entre as diferentes pessoas da Trindade, que são um só Deus, iguais em essência e importância. O que a teologia trata como economia da Trindade. No casamento, também deve haver organização de funções a fim de que nenhum dos cônjuges seja sobrecarregado e venha a sofrer em decorrência da desobediência a essa organização sabiamente estabelecida pelo Criador. Nós acabamos de ver de que a Trindade tinha papéis, esses papéis apontavam para o outro. É como se um homem, como liderança, estivesse o tempo todo com sua liderança buscando evidenciar sua esposa, e a sua esposa, com a sua ajuda, com a sua cooperação, o tempo todo evidenciasse o seu marido. Esse modo de tratamento deveria nos ser comuns. Então, a esposa do pastor deveria, e eu espero melhorar muito nisso, ser honrada pelo pastor de tal forma que as pessoas vissem que ele desloca o eixo da honra sempre para ela. E eu não digo isso no âmbito maior, porque, obviamente, o pastor ele tem um tratamento com a igreja, tem um tratamento particular com a esposa. Eu estou falando isso no particular, eu não estou falando para chegar assim, gente, ontem eu preguei, eu dou glórias à minha esposa. Não é isso. Mas nós temos duas relações aqui em mim, né? Eu com a igreja e eu com a minha esposa Daniele. Mas o que eu gostaria de dizer é que não estamos acostumados com pessoas em casamentos onde o outro é colocado em evidência em detrimento do próximo. A gente está acostumado com casamentos dominadores. Nesses casamentos dominadores, nós percebemos uma figura maior e uma figura subjugada. A figura subjugada, ela se cala, mas ela procura você para dizer que ela é subjugada. Ela fala mal do outro. E a figura maior, ela consegue o silêncio da subjugada, mas jamais lhe consegue o elogio sincero, porque obviamente não há elogios para fazer. A autoridade autoritária e o subjugo insubmisso. E os dois estão se degladiando. Um pensa que está conseguindo, porque o outro está quieto, mas ele está falando para você. E o que está aqui cego, ao invés de estar guiando, está guiando a si mesmo, como aquele homem que ora para si mesmo achando que está falando com Deus, né? Só estamos tateando, peço que esperem para falar de papéis quando chegarmos no ponto certo. Na vida dos solteiros, as disposições gerais de respeito e autoridade permanecem sobre todos os solteiros. Tanto homens como mulheres são igualmente submetidos aos seus pais, ou seja, nós somos submetidos aos nossos pais. Ah, morreu o papai, quem ficou? É honrar seu pai e sua mãe, morreu o seu pai, sua mãe está lá cumprindo a posição de pais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está em uma casa que só tem uma mulher, ela é autoridade pelo que ela desenvolve em termos de papel. Estou sendo claro? Ou não? Significa que ela é seus pais, você só tem ela, e a ela deve honra, e a ela, mãe, eu posso? Mãe, eu deveria? Claro, nós não estamos falando daquelas coisas que são aberrações, que depois da entrada na vida adulta, os pais se tornam dominadores. A gente tem esses casos aqui, pais e mães se tornam dominadores, o filho não pode sair, o filho não pode... Sabe, eu acho que informar é muito importante. Uma família que fala assim, poxa pai, estou indo, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Ó, posso ir? Esse posso, muitas vezes ele não tem a conotação de pedido de permissão, mas de honra. Muitas vezes pedimos permissão às pessoas, não porque elas podem negar essa permissão, mas a honramos de tal maneira que elas podem dizer assim, poxa, você podia ficar... Pode ficar nesse dia? Ah, então tá, no outro dia eu vou. E esse posso tem muito mais a ver com amor do que com subjugo daquele tipo, ai, se ele disser que não. Portanto, sim, seu pai e sua mãe são-lhe autoridade enquanto solteiros? Sim. E é claro que isso vai gradualmente
sendo um pouquinho transformado em termos de, pô, você tem uma pessoa com 20, 21, 22, 23 anos, ela tem um tipo de autonomia que um pai e uma mãe racionalmente entendem que são autonomias saudáveis, mas ainda assim, ele pode chegar a hora que quer? Não. Olha, eu vou chegar, não. Filha, a gente tem aqui uma família, a gente tem um horário, nós jantamos esse horário, você não pode exigir que a gente guarde algo para você se você não está nem preocupado se você vai ver ou não. Por exemplo, nossa casa tem culto doméstico, segunda e quarta. As pessoas que frequentam a nossa casa, elas sabem que tem esse horário de culto doméstico. Então elas sabem que se elas forem para lá, o que vão encontrar naquele horário é o culto doméstico. Mas se elas forem de fato participantes da casa, moradores da casa, se alguém morar na nossa casa, morando conosco, ela tendo parte com a família, sim. Poxa, olha só, eu tenho um estágio que vai esbarrar nesse horário. Isso é submeter-se à autoridade paterna e materna? Sim. Porque existe algo ali que é convencional, é institutário, a família entende que aquilo é sacro, então você deve se submeter aos seus pais. Olha só, eu sei que o aniversário do meu tio é muito importante, e eu sei que todo ano a gente comemora, é um tio muito amado, né? Tem algum problema se eu chegar um pouquinho atrasado? Ou olha só, tem uma situação na igreja, pai, eu poderia de repente ir no meu tio na segunda? Isso é amor, porque você dialoga no amor. No amor você dialoga, você tenta um caminho, entendeu? E você vê o que é sagrado em termos do que vale para outra pessoa também. Essa paz. Seus oficiais na igreja. Os oficiais da igreja são homens. Então, presbíteros e diáconos são os oficiais da igreja. Eles são figuras masculinas, certo? Não são maridos das mulheres solteiras, mas eles são figuras masculinas. Honra e respeito lhes são devidas. Obviamente que não como a um marido, mas no respeito eclesiástico. Poxa, se você sabe muito bem que o seu pastor, ele é responsável pelo ensino, essa é a minha prerrogativa, certo? E você quer fazer um ensino com as mulheres, você deve fazer o ensino? Não, se você é uma mulher, você compreende a natureza dessa relação, você vai falar, pastor, eu estava interessado em fazer um ensino com as moças. Poxa, irmã, é o quê? É isso? Que bênção isso, irmã. Pai, isso aqui está um pouquinho preocupante, será que a irmã pode pensar aqui direito? E aí ela vai e faz, sabe por quê? Porque ela entende. Ué, mas e o homem? Também. Aí os irmãos querem fazer um estudo para os irmãos. Então a minha posição aqui, eclesiasticamente, sugere a reverência. E é uma reverência que eu acho que não é nem tão difícil de se perceber, e um respeito que não é tão difícil, porque ele o tipo de Cristo que eu represento e que os diáconos representam são um tipo de Cristo verificável eclesiasticamente no movimento da igreja. Eu no ensino e os diáconos na prerrogativa material geral. Portanto, quando qualquer pessoa estiver diante de um oficial, ela deve, se ela não estiver previamente autorizada para algo, que tem coisas que você não precisa mais perguntar, você sabe que você pode fazer e é bem-vindo que faça, né? Então, mas tem coisas que você nunca viu ninguém fazendo, outras pessoas não fizeram, você ainda não viu fazendo, você não sabe se pode fazer ou não, se pode fazer naquele horário, daquele jeito. É bom perguntar, é justo perguntar, é prudente, é reverente, é uma espécie de submissão a uma autoridade que de fato está zelando por um aspecto maior e mais amplo, ok? As autoridades seculares, comuns, professores, chefes no trabalho, governo civil, militar, essas pessoas elas têm autoridade sim. Paulo chancela essas autoridades, Pedro também na carta de Pedro, no capítulo 2 e 3, chancela essas autoridades como uma autoridade à qual você deve se submeter. Elas não são vagas, elas são autoridades a que você deve realmente, não, posso fazer isso, posso fazer aquilo, professora, um militar também, tudo isso dentro daquilo que é a esfera daquele núcleo de atuação. Nada que essas autoridades possam pedir pode ser pecado e você cumprir, de forma alguma. Na verdade, nenhuma autoridade, seja marido, seja chefe, seja pastor, jamais pode lhe pedir um pecado e você cumprir. Mas, medianamente, o que nós estamos falando é que as esferas de atuação de cada área deduzem um certo grau de reverência. Está indo ou não? Está indo? Aí sempre as irmãs perguntam para mim, né? E elas perguntam com sabedoria, porque é necessário ser dito. E aí eu coloquei aqui embaixo: não existe na Bíblia a prerrogativa que sustente a mesma relação de submissão a pais e pastores extensiva a qualquer homem ou qualquer mulher, seja da igreja ou não.
Uma irmã aqui não deve, e até onde eu entendi, se submeter a todos os homens da igreja como se eles todos fossem como um pai ou um pastor. Significa que existe respeito cristão mútuo geral a todos. Gentileza geral mútua a todas. Só que a ideia de laços de submissão com essas particularidades, sabe essas particularidades? Obedeça, faça, elas pertencem a esferas de marido e pastor e diaconato, então elas não são esferas de atuação que as estruturas bíblicas nos permitem dizer que são extensivas a todos os homens. Foi claro ou não? Mas o que se espera de homens e mulheres, existem alguns aspectos que a Bíblia deixa claro que nós vamos tocar nesses papéis. Eu estou apenas cobrindo você. Significa que uma irmã aqui, ela não deve nem precisa se submeter como a um marido e a um oficial da igreja, dentro das suas esferas, a outro homem. E nenhum homem deve tratar as mulheres aqui esperando-lhes serem adjuntoras se elas não forem suas esposas ou ovelhas dentro de suas determinadas esferas. Não há prerrogativa nas Escrituras para que você possa ir além dessas perspectivas. O que acontece muitas vezes, e eu acho que acontece com bastante claridade, a gente vai ver umas frases depois da esposa do Tim Keller, um livro muito legal que ela escreveu com o marido, e também vai ver umas frases do John Piper, que nos trazem algumas ilustrações que fazem perceber que nossos maiores problemas referentes à autoridade e submissão têm a ver com o ego e com o modo como não queremos nos submeter àquilo que o outro deve atuar como esfera. Deus não colocou o homem à frente e nem acima, mas a mulher ao lado. Isso é um indicativo muito grande de igualdade. E não uma igualdade que não requer a percepção dos papéis, mas uma igualdade de valor, uma igualdade diante de Deus, uma igualdade diante dos outros. Nós precisamos, homens e mulheres, tirar o paganismo dos nossos olhos, senão não vamos conseguir ver beleza naquilo que Deus pôs. Homens não vão querer se sacrificar, vão dizer, elas não são submissas. Mulheres não vão querer se sacrificar, vão dizer, ele é um autoritário. E nisso a gente vai ficar na guerra que eles estão lá fora, quando na verdade devemos pedir ao Senhor que descortine dos nossos olhos a beleza que há nisso, para que possamos ver a glória de Cristo no Evangelho, nosso Cristo que se submeteu, nosso Cristo que nos guia, né? Eu passo um pouquinho e entro no segundo ponto. No dia em que fomos criados. Vai anotando as perguntas aí, tá bom? Nos dias da criação, Deus observou a sua obra e viu que tudo era bom. Ao criar o homem e observá-lo sozinho, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro homem, Adão, desfrutava da presença de Deus, seu superior, e contava com a companhia de animais, seres inferiores. Porém, Deus reconheceu que o homem precisava de alguém para relacionar-se de igual para igual. A observação que as Escrituras fazem nesse texto é de que não achava-se para Adão alguém que lhe fosse igual, alguém que lhe fosse compatível igualmente. Não é um aspecto de inferioridade, nem não é possível que um homem olhe para uma mulher com inferioridade, né? É até incoerente, como a gente vai ver agora com o apóstolo Paulo. Ambos possuem o mesmo valor diante do Criador, não há diferença entre os sexos no que concerne a pessoalidade e importância. Você pode ler esse trecho aí, ó, como afirma o apóstolo Paulo. Leia, por favor. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, o Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Exatamente, Adão não poderia cumprir o mandato de povoar a terra, que era obviamente um decreto, uma ideia de Deus que é anterior à sua própria fala. No que eu quero dizer, Deus não falou assim, pô, agora que eu tenho homem e mulher, vamos encher a terra. Você não imagina Deus falando assim, legal, agora dá para fazer filho. Não, Deus está tudo na mente dele desde a eternidade passada. Então a ideia de que essa terra seja povoada com a imagem de Deus, ela coloca em Eva um valor e uma prerrogativa grandiosos, entendeu?
E eu prossigo dizendo, os dois são dignos do mesmo respeito. A profecia de Joel, cumprida em Pentecostes, alcança homens e mulheres sem distinção. Aqueles que lembram, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Há um alcance do Espírito Santo de igual modo para ambos. Na união com Cristo não há discriminação, como disse Paulo aos Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Deus ama homens e mulheres de forma igualitária. Nesse contexto podemos inferir que homens e mulheres são iguais em sua humanidade. Ou seja, qualquer sustentação que qualquer um possa fazer acerca de superioridade, ela cai por terra nas Escrituras. Homens e mulheres se codependem, se correlacionam, se complementam e de fato deveriam se ver como iguais sempre, com muito respeito e temor diante de Deus. Nossa dificuldade em nos ver assim vai trazendo outros problemas para aquilo que é doutrina santa, como autoridade e submissão. Mas o que aconteceu? Houve a corrupção do gênero humano. Com essa corrupção, Deus precisou, obviamente isso não é plano complementado, não, o que vamos fazer, mas Cristo toma o lugar de Adão e aquilo que Adão deveria cumprir e não cumpriu, Cristo cumpre e vai muito além. Diz assim, como descrito no livro de Gênesis capítulo 3, sabemos que Adão foi incapaz de proteger Eva da serpente, quando ele deveria ter pisado na cabeça da serpente, e ainda mais, diante da presença de Deus, sua atitude foi de culpar a mulher, na tentativa de encobrir o seu fracasso e covardia. Mas ele deveria ter dado a sua vida por ela. Como sabemos, Adão fez tudo errado. O que Adão devia ter feito? Pode me matar, o Senhor me deu esse negócio aqui para tomar conta, independente se ela me deu o fruto, a culpa é minha, livra ela. O que foi isso que Jesus fez? Só que Jesus ainda é inocente, Adão já era culpado. Então Jesus inocente se coloca em relação à sua noiva e fala assim, faz com ela não, faz comigo. Então aquilo que Adão deveria ter feito no jardim, Jesus fez no Getsemane e no Gólgota, por sua igreja. Glória a Deus por isso. Como sabemos, Adão fez tudo errado. Foi necessário que Deus enviasse um novo Adão. Este pisou a cabeça da serpente e não usou sua autoridade para condenar sua noiva, mesmo ela sendo o quê? Culpada, mas para servi-la e entregar o seu próprio corpo para ser crucificado, sofrendo a vergonha da cruz e do significado de ser homem. Jesus é um homem valoroso e quando a gente se depara com ele, é um paradigma. Mas quando ele deveria e poderia ter acusado a sua noiva de traição, de pecados, de abandono, de tudo, a noiva fez tudo de errado. O que ele faz? Se coloca no lugar dela, passa a vergonha dela, é contado e reputado por criminoso, por herege, por tudo que você imagina, criminoso diante de Roma, herege diante da sua religião, é exposto fisicamente, humilhado, espancado, destratado, abandonado, traído pela sua noiva. Então o papel de Jesus enquanto liderança masculina deveria ser para nós homens um papel que muda tudo nas nossas relações com as mulheres, Mas a gente vai falar. O mundo diz aos homens que para serem grandes, o que é? Devem ser servidos pelas mulheres. O mundo diz às mulheres para serem grandes devem exercer autoridade sobre os homens. Cristo diz, não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. É assim que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ser grande no céu nada tem a ver com ser grande para os homens caídos nessa terra. John Piper aqui já vai tateando em cima das questões dos papéis. O papel do homem é a liderança e o papel da mulher é coadunar, ajudar, cooperar com essa liderança.
Mas que liderança que Jesus nos deu como legados. John Piper fala assim: liderança envolve a responsabilidade de agir para o benefício de um outro, não o direito de mandar os outros a lhe servir. Complicado demais, né? Liderança não tem a ver com faça, tem a ver com eu faço. E o amor constrange, né? Quando você vê alguém suando a camisa, você fala assim: não, eu estou contigo. O amor realmente muda a dimensão. A Kate Keller, esposa do Tim, traz aqui uma ou duas inserções aqui legais. Em um livro que escreveu com seu esposo, Timothy Keller, diz que os homens e mulheres desempenham o papel de Jesus no casamento. O homem deve desempenhar o papel de Jesus em sua autoridade sacrificial e a mulher reflete o papel de Jesus em sua submissão sacrificial. Significa que em ambos os casos há sacrifício. Em ambos os casos vai doer muito fazer o seu papel. O homem que cumpre o seu papel sentir-se-á desonrado, desfavorecido, traído, muitas vezes, e ainda assim servirá sua esposa. Ela sentir-se-á incompreendida, desfavorecida e desprestigiada, e ainda assim servirá ao seu marido. Isso é muito difícil, mas o problema é que quando a gente rompe com isso, a gente rompe com Cristo. E com todo respeito a cada uma das mulheres e dos homens que estão aqui, vamos parar de olhar para o mundo, vamos parar de olhar para o mundo e para as nossas casas de onde viemos, e até mesmo para os casamentos que já podemos ter aqui, e que podem sim ser transformados, e eu peço que Deus transforme meu casamento, e o renove a cada dia. Mas o que eu quero dizer é que muito dos nossos, ai meu Deus, o que eu faço com isso, tem a ver com o que nós vivemos, e não com o que Cristo fez, pô. Ou a gente pega o exemplo de Jesus e fala, eu acredito nisso, ou a gente acredita nisso, e no que você viveu com homens, mulheres. E ser amigo igual Jesus é fácil? Tem gente até rindo ali. É fácil ser amigo como Jesus é o nosso amigo? Ah, então eu vou desistir. Eu não vou ter amigo. Por quê? Olha o padrão de Jesus. Não dá. Prefiro não ter amigo, tudo bem. É fácil ter um casamento que nem Jesus e a igreja? Não. Ah, então não vou casar. Olha isso. Não é assim? Não é assim que a gente faz? É fácil ser pastor? Não, então não vou ser pastor. É fácil ser mulher na igreja? Não, então não vou ser mulher. Não, peraí, aí já não dá. O que eu quero dizer, e mesmo que em tom de brincadeira, é, a gente olha para aquilo que é o ideal, a gente se vê, a gente vê as relações ao nosso redor, não é isso? A gente fala, não vou fazer, não quero para mim. Peraí, o que é isso? Cristo não cumpriu tudo isso em si mesmo? E nos chamou para cumprir, e como disse Paulo, completar os sofrimentos de Cristo. Completar os sofrimentos de Cristo é uma liderança sacrificial. Completar os sofrimentos de Cristo é uma submissão sacrificial. E vou muito mais além. Todos nós nos submetemos uns aos outros. Ai de um pastor que não se submeta ao seu conselho, às instâncias da sua igreja e até às suas ovelhas. Como uma irmã me ligou para pagar 40 minutos de geral porque eu estava doente. Mas a irmã estava certa. Para de rir, irmã. O que acontece é que nós não entendemos a bênção que está sobre a disciplina de alguém, o acuro de alguém. Vamos aprendemos que a disciplina é castigo, quando a disciplina é amor. Ainda sobre a Kate, ela vai falar assim: Kate também faz o pertinente comentário: as esposas não devem obedecer ao marido incondicionalmente. Nenhum ser humano deve oferecer obediência incondicional a qualquer outro ser humano. A condição é a Escritura. Pastores não devem receber obediência incondicional, nem pensem, eu sou caído. Quando nós somos incondicionalmente
obedientes, o fazemos a Jesus. E as condições não é nem sobre Jesus, é sobre nosso próprio coração, que quer se submeter a uma facilidade. Obediência incondicional ou acircunstancial seria melhor. Obediência acircunstancial, só a Jesus. Só a Jesus. Como Pedro diz, dá uma olhadinha ali, é mais importante obedecer a Deus e aos homens. Em outras palavras, a esposa não deve obedecer ao marido ou ajudá-la a fazer aquilo que Deus proíbe, como vender drogas ou permitir que ele abuse dela. Se, por um exemplo, ele a agredir fisicamente, percebe aí a percepção que eu já inclusive postei isso no meu Facebook. Como ajudadora forte, essa esposa deve exercer amor e perdoar o marido de coração, mas também nunca deve tomar as providências, mas também deve tomar as providências para que ele seja preso. Sim. Meu amor, agora você vai lá na polícia e você vai dizer o que você fez. Isso vale para os homens também. Se a sua esposa o agredir, se a sua futura esposa o agredir, você deve fazer o que é cabível. É difícil isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou... Você não pode compactuar com algo que é crime e é proibido pelas Escrituras. A gente não deve jamais se levantar contra o próximo e agredi-lo e falar, está tudo bem, no sentido de que não há consequências. Deus não tirou as consequências de Davi, tirou? Como tu é, segundo o meu coração, meu filhinho do coração amado, Davi, eu sei que você errou, mas quem não erra, Davi? Foi isso que Deus fez? Deus foi muito pesado com Davi, foi 2 vezes muito pesado com Davi. A situação de Urias e a situação do censo, cara, que disciplina que Deus deu a Davi ali. Então, o nosso amor nunca deve ser sem que a Bíblia apresente justiça. Nós não somos justiceiros, nós não somos os instrumentos de juízo de Deus. Não somos. Nós somos instrumentos de amor e reconciliação. Mas amor e reconciliação também contém e devem sempre conter disciplina. Está aí o livro também. O Wayne Grudem vai falar algo interessante sobre isso. O teólogo Wayne Grudem explica: assim como Deus Pai tem autoridade sobre o filho, embora os dois sejam iguais em divindade, também no casamento o marido tem autoridade sobre a mulher, embora sejam iguais em pessoalidade. Grudem também segue, se você puder ver. Ali no meio, as feministas que lutam para tomar o papel do homem não odeiam a masculinidade, elas odeiam a feminilidade, elas odeiam o papel de mulher que a Bíblia oferece, por acreditarem que o mesmo não confira valor social ao sexo feminino. No entanto, o lar tem uma suma importância na vida humana, pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, crenças e morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. Sendo assim, como vai o lar, vai o mundo, e também o que é bom para a família é bom para o mundo. O Grudem fala na sua sistemática. Quando Deus chama os homens para liderar uma casa e uma mulher para auxiliá-lo a liderar uma casa, nós lemos em Tito semana passada que essa mulher é dona de casa e é uma mestra do bem. Ela tem de fato uma prerrogativa administrativa que o marido deve respeitar mesmo. Não, vamos perguntar à sua mãe, não sai fazendo não, de forma alguma. Porque lhe é conferido essa oikonomia do lar. Logo, não é porque eu sou marido que eu saio fazendo, que eu saio mandando, ou que eu saio... Não, sua mãe falou isso, sua mãe falou, mas quem manda aqui? Não é isso, isso não é autoridade. Isso não é autoridade. Quem manda aqui nessa casa? Não é. Quem manda aqui nessa igreja? Em primeiro lugar, Jesus com sua palavra. Mas em termos de autoridade, presbíteros e diáconos. Nem a igreja está submetida a apenas um conselho de autoridade. Então a casa, quem manda na casa? Papai e mamãe. Quem lidera? Papai. Quem ajuda a liderança? Mamãe. Então quem manda na casa? Papai e mamãe. E cada um cumprindo sua vocação. Eu respeito mamãe no que ela faz, não vou tirar a autoridade nela. Mamãe está certa. Pois se eu tiver alguma discordância, eu e mamãe conversamos juntos. Não vou tirar a autoridade do seu pai. Seu pai está certo enquanto autoridade.
Esse tipo de honra, que depois vai num diálogo, se propõe a um diálogo, olha meu amor, eu acho que desse modo talvez o nosso filho não entenda que eu tenho uma prerrogativa de ensino, então quando estivermos diante de uma mesa e de repente eu estiver ensinando alguma coisa, não me desaprove, porque depois você me coloca no lugar certo aí da doutrina, porque eu sei que Deus também tem te dado graça. Mas da mesma forma, mamãe está falando, não mamãe, mas você está errada, entende? Nós temos a ideia de que a autoridade masculina confere-lhe uma correção arbitrária, quando na verdade o que Jesus fez foi muito diferente. A Daina tem um livro muito legal do Paul Tripp. Cadê a Daina? Daina está aqui. Qual é o nome do livro, Daina? Guerra de Palavras, onde ela já leu uns trechos para mim sobre como a fala foi corrompida com a queda, como aquilo que a gente fala, aquilo que a gente está querendo falar, aquilo que a gente não fala e pensa que diz, tudo isso está misturado com um monte de coisas erradas e que o pecado nos causou em termos de comunicação. Muitos problemas que a gente tem não são nem às vezes de autoridade e submissão, mas de o que eu falei e o que era para ser dito. A gente está passando. Disposições gerais. Tanto 1 Pedro capítulo 2 e 3, quanto Efésios capítulo 4 e 5 apontam para os papéis de homem e mulher, desculpe aí o erro da concordância, mas ressaltam o quê? A sujeição a Deus e o temor a Ele como princípio direto na relação com o outro. Que a autoridade e submissão são papéis de todos os cristãos vivem, quer sejam homens e mulheres. Que submeter-se a alguém sempre é uma relação que aponta para Deus, ou seja, ninguém se submete a outro pelo outro em última análise, mas a Deus sempre. Eu gostaria de observar alguns aspectos em Provérbios que podem fazer com que homens e mulheres aqui talvez tenham que repensar o modo como reagem em determinados pontos de conflito. Veja que um irmão abra em Provérbios 12:16, uma irmã abra em Provérbios 17:14 e eu leio Provérbios 19:11. Só aguarde para que possamos achar juntos. Um irmão pode nos ler Provérbios 12:16 em voz bem alta e com calma, para a gente poder pegar esse versículo e falar? Irmão. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Homem ou mulher? Complicado isso aí, né? O insensato mostra logo a sua ira mas o prudente ignora os insultos. Parece com Jesus? Como você lida com os insultos? Você os lê na teoria submissão e autoridade? Ou na teoria cristão, não pega um insulto e usa isso para trabalhar papéis de autoridade e submissão? Insulto é pecado e não é sobre autoridade e submissão. Amém? Esse aí complicou, né? E agora, o que se faz depois desse versículo, né? Uma irmã querida, em Provérbios 17:14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja um conflito. É claro que aqui é uma ressalva média, né? Mas o que está sendo dito aqui aponta para pessoas que iniciam discussões. E aqui o iniciar a discussão não tem um valor positivo. Eu acho que você consegue perceber aqui que a valoração é negativa. São pessoas que estão querendo uma briga. Olha só, é como abrir um dique. Você sabe o que é dique? Aquilo que sustenta barragens, né? A Holanda, por exemplo, se tirar os diques da Holanda, as cidades costeiras, né? A Holanda é um país baixo, ela é abaixo do nível do mar, ela é invadida. A Holanda é submersa, 2/3 da Holanda. E aí, o que você tem? Você tem o seguinte: procurar uma briga é como abrir um dique e ser invadido, obviamente pela ira, pela indignação, pela fúria e por tudo mais. Eu vou ler Provérbios, todos podemos ir até lá. Provérbios 19:11.
Esse eu vou ler em voz alta e peço a sua ajuda. A gente pode ler junto, eu sei que você não está querendo ler ele, mas eu vou ler com você, né? A Samara está pedindo, lê, mas é horrível, né? Eu exponho as pessoas na EBD, depois isso tudo sai, né? Ou a Camila tem um trabalho enorme, ou sai. Pela cara, seu nome está lá. Vamos lá. Eu vou pedir que você leia comigo. Eu vou ler na versão da NAA, você leia comigo 19 e 11 do livro de Provérbios. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Disposição geral de todo cristão. Não se trata de submissão, autoridade. Estamos aqui diante de textos muito contundentes que revelam que, poxa, meu marido foi autoritário comigo. Ele pecou ou ele foi autoritário? O que eu quero dizer é, ele atirou-se contra seu papel, tá entendendo? Que é um papel de ajudadora, um papel de colaboradora, é um papel de olhar crítico que traz um relatório, uma sentença, é aquele olhar de meu marido, vem cá, eu acho que você não viu isso, pensa legal, aquele olhar lateral maravilhoso que as mulheres têm, que nós homens de fato não temos. Ou ele te ofendeu como pecador? Nem sempre esse discernimento é feito. Ele não me trata como uma mulher deve ser tratada. Peraí, ele não te trata como uma mulher deve ser tratada, ou ele pecou contra você como qualquer pessoa miserável peca? Se ele pecou, você tem que fazer esse diagnóstico. Da mesma forma, minha esposa foi insubmissa. Tua esposa foi insubmissa ou ela foi uma pecadora autêntica? Porque o pecado é uma insubmissão. O teu, o meu, o nosso. Me parece que Provérbios 12, 16, a qual lemos, fala que é sábio e justo ignorar as ofensas e os insultos. Não levar. Não é sobre isso. Me parece que 17, 14 de Provérbios fala sobre pessoas que gostam de discussões e levam a outra ao extremo. E tem gente que gosta de discutir a ponto de levar a outra a um extremo, de ir até. E aqui, a glória do perdoar as ofensas, a glória do Senhor, a glória do Evangelho. Talvez a maior dificuldade que nós tenhamos em alguns aspectos é que não somos bons crentes. E por isso não somos bons maridos e boas esposas, boas ovelhas, bons pastores, bons diáconos, cooperadores. A gente não é um bom crente, a gente não é gentil, não pede por favor, a gente não respeita, não teme o outro pela imagem de Deus que representa, a gente faz sem pedir porque acha que pode. Eu peço quase tudo. Posso fazer isso? Tem coisas que a pessoa fala, você é o pastor, eu sou pastor, mas eu sou crente, que nem você, eu posso fazer isso? Me permite sentar aqui? Essas coisas não podem ser coisas conferidas à autoridade. Elas precisam estar estabelecidas no cristianismo de cada um. Amém? Portanto, como nós vamos trabalhar daqui a 2 semanas sobre conflitos, a gente vai trabalhar casos, né? Então a gente vai trabalhar peculiaridades desses pontos de relação homem-mulher, casado ou não. Entendeu? A maioria é solteira, mas não há nenhum monastério aqui, a expectativa não é de celibato. Então, nada do que está sendo aprendido aqui aplica-se unicamente à relação de casamento. Todo homem aqui e toda mulher aqui se vê em um casamento com Jesus. É igreja com os outros e, portanto, todos de alguma forma estão casados e submetidos a Jesus Cristo nessa união. Ninguém aqui, em última instância, é solteiro. E os homens devem cuidar da igreja apontando para o cuidado que terão com a sua esposa, e as mulheres se submetendo aos diáconos e pastores apontam, as solteiras também, para aquilo que querem construir em termos relacionais futuros. Logo, todos estamos treinando em última instância como noiva do Cordeiro. Amém? Eu abro para perguntas ou colocações, para ambas, né? Se elas não puderem ser respondidas no todo, pelo menos em parte. Para levantar a mão, tanto para contribuir, quanto para
perguntar, por favor. Hoje nós estamos diante de um ensino muito necessário, profundo e que certamente não vai ser esgotado aqui, tanto é que o último ponto eu até coloquei, vai ser na próxima aula que eu estiver com os irmãos, em termos de estar à frente da classe única.